Olá, alunos! Como vocês já sabem, os capacitores são dispositivos de um circuito elétrico que tem função de armazenar cargas elétricas. Bom, ele é constituído de duas peças condutoras que são chamadas de armaduras. Entre essas duas armaduras, nós temos aqui um meio isolante ou meio dielétrico, né? Esse isolante pode ser vidro, cerâmica, teflon, mica, né? E outros materiais. É importante, então, saber que o capacitor ele tem algumas propriedades. Uma delas é a capacitância dele, medida em Faraday. Também temos a permeabilidade elétrica, né, em Faraday por metro, que é esse epsilon aqui, ó. E a carga elétrica que um capacitor pode disponibilizar é dada pelo Qzinho em Coulomb, essa unidade de carga elétrica, que é igual a capacitância vezes a tensão a que está submetido às extremidades do capacitor. Unidade de capacitância, então, como falamos, é o Farad. 1 microfaraday é igual a 1 vezes 10 a menos 6. 1 nanofaraday, 1 vezes 10 a menos 9. E aí vejam que tem um picofarad, é igual a 1 vezes 10 a menos 12. Bom, os capacitores eles são utilizados na área de refrigeração como auxiliar de torque de partida dos compressores. Vou mostrar uma figura. Nessa ilustração, vocês veem aí o capacitor aqui, ó, auxiliando a partida do moto compressor. Veja que eu tenho enrolamento auxiliar, aqui o enrolamento principal, protetor térmico e um relé aqui, ó. É importante lembrar que a tensão na armadura do capacitor é igual à tensão da fonte. Quando eu tenho corrente alternada, cada placa recebe tanto o potencial negativo quanto o positivo. Então, a inversão dos polos, né? Em uma rede de 60 Hz, cada placa carrega e descarrega 120 vezes por segundo. Então, é importante entender isso aí. Vamos observar o circuito. Nesse caso, veja que eu tenho aqui o capacitor, uma resistência, uma chave 1, chave 2 e aqui uma pilha ou uma fonte de tensão. Se eu ligar a chave 1, o que vai acontecer? Vai acontecer que vai passar corrente e vai carregar o capacitor. Veja que essa curva de carregamento é a voltagem do capacitor no tempo. Essa é uma curva do capacitor. E ele vai se carregar, se for corrente contínua, aí, com uma corrente muito próxima aí da voltagem entre os pontos A e B, muito próximo. Agora, quando eu abro a chave 1, se eu abrir a chave 1, o que vai acontecer? Vejam que se eu abrir a chave 1 e fechar a chave 2, fecha a chave 2 aqui, ó. Abro a 1, meu circuito passa a ser esse aqui agora. O capacitor agora, ele passa a ser a fonte de energia desse circuito. E nesse caso, a corrente vai passar pelo resistor e vai descarregar, então, o capacitor no resistor. Nesse caso, a curva de descarga do capacitor é dada dessa forma. Tempo e aqui a voltagem. Quando eu tenho capacitores, nesse caso aqui, capacitores em série, nós podemos calcular a capacitância equivalente, que é dada por essa equação aqui, ó. Nesse caso, as cargas são constantes e a tensão é a soma, né, das tensões em cada extremidade. Quando eu tenho capacitores em paralelo, a gente já tem outra equação para calcular a capacitância equivalente, que é essa aqui, ó. É só uma soma direta. Então, eu somando, eu vou ter a capacitância equivalente.
Como exemplo, observe que eu tenho um circuito, 200 volts, entre os pontos A e B. Tem dois capacitores, nesse caso em paralelo. E o capacitor equivalente, nesse caso, vai ser 10 microfarad. A DDP em cada capacitor é dado a partir dessa igualdade. Tudo 200 volts, uma vez que as extremidades estão submetidas todas elas a 200 volts. A carga 1 é C1 vezes V1. C1 é 6 vezes 10 a menos 6 e a voltagem é 200. Logo, a carga 1 é 1,2 vezes 10 a menos 3 coulomb. A carga 2 é C2, capacitância 2, vezes voltagem 2. Nesse caso, vai dar 8 vezes 10 a menos 4 coulomb. Finalmente, esse outro exemplo aqui, ó. Agora eu tenho C1 e C2 está em série e depois vai estar em paralelo. O resultante desse aí vai estar em resultante com C3. Vou fazer assim. Então, nesse caso, em série, eu descubro que o C4, que é o circuito o equivalente C1, C2, é igual a 10 terços vezes 10 a menos 6 farad. Agora, C4 e C5 em paralelo nos dá um valor, é só somar, né? De 7,3 vezes 10 a menos 6 farad. A DDP é de 100 volts entre pontos A e B. DDP no capacitor 3, por exemplo. Então, eu posso calcular agora a carga no capacitor. No capacitor 3 como sendo 4 vezes 10 a menos 4 coulomb. A carga 1 é igual a carga 2, que é igual a 3,3 vezes 10 a menos 6 coulomb. E a voltagem 1 é igual a carga 1 sobre C1, que é a capacitância 1, que dá 33,6 volts. E a voltagem 2 é igual a carga 2 sobre capacitância 2, que dá 66,6 volts. Ou seja, a soma tem que dar 100, né? Entre os extremos, nós temos 100. O C3 aqui está submetido a 100 volts entre essas extremidades. E aqui, então, estamos submetidos, então, a 66 volts, arredondando aí, e 33 volts aqui. Só para fins de analogia, né? A gente pode dizer que o capacitor, como ele armazena energia, é como se fosse uma caixa d'água elevada. Veja, que nesse caso, a corrente ela é análoga à vazão. Porque se eu abrir o registro, eu tenho uma vazão aqui passando. A bomba, tem uma bomba para encher o tanque. Esse tanque aqui ela é enchido por uma bomba, né? E nesse caso, quem enche o tanque, quem enche o capacitor, quem carrega o capacitor é a DDP, a tensão. A carga de um capacitor pode ser comparada com a quantidade de água do capacitor. A quantidade de energia que ele armazenou. E a área do tanque pode ser, fazer analogia como uma capacitância. Para saber mais, eu deixei esse link aqui para vocês que tem um pouco mais sobre capacitores. É isso, espero que tenham entendido e até a próxima aula.